Boa noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja. Só os vivos digam amém. Amada igreja, eu vou pedir para você atenção, porque a palavra ela vai ser rápida, vai ser objetiva. E se você não prestar atenção na palavra, você perde a bênção. E se você perde a bênção, você não restaura o teu muro. E talvez tu continue vivendo o que você veio aqui buscar e não vai receber. Na segunda-feira, pregou-se aqui que nós iríamos começar a fazer uma base. E a gente tem que ter consciência do que nós estamos fazendo aqui nessa semana, nesses 7 dias, que nós não estamos somente passando no corredor para receber milagre, somente isso, e a nossa vida vai ficar da mesma forma como era antes. Na terça-feira, nós aprendemos e ouvimos que Deus ele nos guarda de todos os... Só eu que estava aqui? Nós aprendemos lá em Êxodo que Deus ele colocava a coluna e teve um determinado momento que a coluna e o anjo saiu de uma posição e foi para uma outra posição. E a gente aprendeu que Deus é um Deus de proteção. Na quarta-feira, quem veio aqui diga amém. A gente aprendeu que muralhas, elas servem para nos proteger. Amém? E ontem, na quinta, nós aprendemos que nós devemos guardar o nosso coração. E hoje eu te pergunto, antes da gente iniciar a palavra, o que é que tu está disposto a fazer para edificar o teu muro? Qual é a luta que você vai enfrentar para acabar, para que o inimigo não entre mais na tua casa e na tua família? A gente vai usar como referência o livro de Neemias. E é legal que eu gostaria que você prestasse atenção somente nos trechos que a gente vai ler. E claro, em casa você pega e lê todo o livro, tá? Um muro, uma muralha quebrada, ela precisa ser reconstruída. Porque se você não fizer e só tapar um buraco aqui, a raposa, o ladrão, ele vai entrar por um outro lado. Então a palavra de Deus hoje para nossas vidas é que você vai passar pelo corredor, Deus vai fazer o milagre, você vai ser curado, você vai ser restaurado, mas você não tapou, fechou o teu muro. Amém? Eu quero te pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Neemias. A gente vai fazer a leitura Neemias 1, capítulo 1, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica. Todo domingo, pela manhã, estamos matriculando. Amém? A palavra de Deus nos fala em Neemias 1:11, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Amém? A gente vai fazer uma contextualização, por isso que eu pedi para você depois fazer a leitura do livro de Neemias, para você não perder do que a gente vai direcionar. Neemias, aqui como nós direcionamos, ele era um copeiro. Alguns pregadores digam que era uma profissão, um cargo importante. Isso não vem ao caso. O caso é que Neemias, ele estava num emprego bom, ele comia do melhor e ele se relacionava com as melhores pessoas daquela sociedade, amém? Por mais que ele corresse o risco de beber um vinho e tivesse envenenado e ele
morresse. Mas ele estava num cargo, podia-se até dizer que ele era influente. Você tem a sua casa aí? Levanta a mão e diga amém. Você tem seu emprego? Amém. Você tem uma condição financeira legal? Neemias, ele tinha vencido na vida. Por mais que tivessem todas as dificuldades dele ter sido tirado do local, do ambiente dele, da cidade dele, ele tinha vencido na vida. E o interessante é que, se a gente voltar um pouquinho, Neemias está ali, e os irmãos dele chegam. Isso acontece muito na nossa vida, porque a gente está conversando, e por uma informação, a nossa estrutura, a nossa vida, ela muda. Ela muda porque eu fui ao médico, e o médico encontrou agora um caroço, um tumor no meu cérebro. A vida muda porque o meu exame deu errado e eu fui diagnosticado com uma doença. A vida muda porque eu perdi um ente querido. A vida muda porque tu és demitido. A vida muda por uma informação. E a palavra de Deus fala que Neemias ali, ele recebeu uma informação. Essa informação não foi uma informação agradável, foi uma informação que impactou na vida dele. A palavra fala que ele ficou triste, ele se entristeceu, ele chorou. Isso me diz muita coisa, principalmente para nós homens, né? Que é homem não o quê? E a gente retém no nosso coração um sofrimento, uma dor que fica ali, e a gente vai segurando, e uma hora ou outra a gente derrama em cima de um filho, de uma esposa, porque a gente não soube absorver aquele impacto. E Neemias, ele foi impactado ali por uma situação. A palavra fala que ele se entristeceu, a palavra fala que ele chorou, a palavra fala que ele jejuou. E eu consigo entender que até o momento de dor você tem que saber. A palavra não é saborear, mas apreciar aquele momento. Porque o momento de dor, ele também provoca em você algo. E é esse contexto aqui que a gente identifica que a mensagem, a informação chega para Neemias. Só que o que a gente percebe aqui é ele chegando na presença do rei. Capítulo 2, versículo 1. Ele chega na presença do rei. No terceiro dia que eu acredito que foi a pastora Rita, ela comentou, acredito eu, que não se podia chegar na presença do rei com uma feição triste. E ele chegou ali, e por ele ter chegado com uma feição triste, que não era normal, isso chamou a atenção do rei. O rei chegou assim: o que é que tu tens? O que é que você está sentindo? Você está com alguma doença ou é algo da tua alma? Amados, eu estou parafraseando aqui, eu estou colocando nas minhas palavras. E ele diz assim, algo que você tem que guardar. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo. Esse era o motivo. Esse era o motivo, é aquela informação que a gente recebe, é aquela informação que impacta a nossa vida, é aquela informação que muda a nossa afeição, que as pessoas que nos conhecem percebem que há uma diferença. E a palavra fala aqui, o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais. Só para descontrair. Você percebeu que eu não sou catarinense, né? Não sei se foi pela cor dos meus olhos ou da minha altura, mas você percebeu que eu não sou catarinense. Estou tentando pegar alguma coisa para dizer que eu nasci aqui, fui levado e voltei. Mas se você olhar para mim, conversar comigo, você vai perceber que na minha vida, na minha fala, na forma como eu prego, na forma como eu me relaciono, existe uma identidade dentro de mim, de onde eu vim.
Por mais que eu já esteja 7 anos e alguns meses aqui, por mais que eu já tenha absorvido algumas coisas daqui, dos Catarinas, eu ainda trago em mim uma identidade da minha cidade. Neemias, ele estava num local que não era a cidade dele. Mas dentro dele existia algo que o caracterizava, o identificava, que era a identidade de um local. Esse local era onde estavam enterrados os ossos dos pais. Então a gente começa a perceber que o motivo ali era que, além da dor, do sofrimento daquele povo, era a cidade, André, dos pais dele. Eu falo para vocês, eu falo brincando, que eu me considero hoje mais catarinense que alguns outros catarinenses que nasceram aqui. E eu fico, por mais que tenha migrado para cá, eu também me preocupo com a quantidade de pessoas que vêm para cá, não as pessoas que vêm para trabalhar, mas as pessoas que não deveriam vir por má índole, porque não vêm para acrescentar. Porque eu sei que tudo que existe, o legado, tudo que foi feito aqui em Joinville, foi porque homens e mulheres de Deus trabalharam para que isso fosse constituído, para que eu hoje pudesse apreciar, viver. Então eu sou hoje uma pessoa que tem que ser grato para todos aqueles que construíram a cidade que é hoje. Então existe um legado, existe uma história, existem referências para Neemias com relação àquela cidade. Amém ou não amém? E a gente começa a perceber ali que lá no começo ele faz um momento de choro, um momento de oração, um momento de jejum. Mas eu quero trazer para você aqui duas coisas nessa frase. Estando o meu rosto estando a cidade, que nós pontuamos, e o lugar dos sepulcros. Por mais que a lembrança da família seja uma referência legal, mas é a cidade onde eu nasci, onde meus pais estão enterrados, mas os meus pais não vivem mais. É uma lembrança morta, é um momento de felicidade que passou, é algo que não volta, que eu não vou ter a possibilidade de vê-los. Amém? Talvez você esteja nesta igreja com muitos sonhos sepultados. Então, lá atrás, você pensou, você idealizou, você viveu, e isso que você idealizou, você batalhou, talvez isso já não se realizou, não chegou nem a nascer. Isso pode ser um relacionamento que na frente do altar você disse até que a morte, porque a palavra de Deus fala aqui que ele une, o homem não, mas por algum motivo o relacionamento não está mais. Para uma igreja que queimava, uma igreja que, aonde se falava, sabia-se que o Espírito Santo do Senhor se movia lá, mas que aconteceu algo e hoje ela está sem força, não vive mais aquele auge. Eu acredito que Neemias, ele lembrou do pai, da mãe, da casa, das brincadeiras, das ruas, da agitação, do movimento, e ele sabia que agora, se ele voltasse para lá, ele não teria nada disso. E algumas vezes a gente pode estar até vivendo isso, porque a gente teve uma referência lá atrás, e essa referência lá atrás não é mais a real. Amém ou não amém? Relacionamento e uma igreja fria. E quando a gente fala de relacionamento, de uma igreja, de morte, sepulcro, a gente geralmente pensa em algo que está acabado ou que está se acabando. Neemias, ele ouviu uma palavra e disse assim: olha, os nossos irmãos estão passando fome, eles não têm o que comer, os muros estão quebrados, pastor, os portões estão queimados.
Acredito eu, isso é hipotético, não estou dizendo que a Bíblia falou isso, mas talvez Neemias, ele pensou assim, é o fim, diagnósticos, é o fim, palavras, é o fim. Não, não é o fim, porque quem dá a última palavra é o nosso. E quando ele se sente ali tocado, e eu acredito que não foi por ele, eu acredito que foi o Espírito Santo ali, Deus já começa a olhar assim, Neemias, tu não sabe por que tu está passando por isso, mas eu sei o que eu vou fazer através da tua vida. E Neemias, talvez pensando, não pensava em glórias, não pensava em cargos, não pensava em poder, mas ele pensava talvez voltar para ali e tentar recuperar. E é interessante que a gente tem que ter isso em mente, que quando a sociedade, quando o mundo, quando o inimigo diz assim, ei, acabou, é lugar de sepulcro, é porta queimada, é muro queimado, Deus, abra a tua Bíblia agora, Zacarias 2:5. Amém ou não amém? A palavra de Deus fala, eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amados, quando o diagnóstico vem, é Deus que vai nos proteger. Quando a muralha cair, é Deus que vai se levantar e vai ser a nossa muralha. A palavra fala, olha que maravilha quando Deus fala isso, eu mesmo serei, eu mesmo. Amado, eu não vou mandar ninguém na tua casa para fazer o que tem que ser feito. Eu vou estar com vocês, será a minha presença. Não vou direcionar anjos que nem Sodoma e Gomorra. Eu vou descer do meu trono, eu vou sair, eu vou entrar na tua casa, eu vou tocar nessa doença, eu vou curar. Porque é o nosso Deus. A palavra fala que quando a gente fala de doenças, Deus ele se revela ali como a nossa muralha. Quando a gente fala que as portas estão queimadas, a palavra também fala que sim, que diz assim, eu sou a porta. Então não interessa o que dizem lá, se Deus não confirmar. Agora eu te pergunto, e por que vale lutar? Amados, eu brinco com meus filhos, porque eu digo que se tirar o celular da juventude, não sabem nada. Se tirar o tablet da mão da juventude, não sabem nada. Desculpe a juventude, estou generalizando. A gente teve um resultado, não sei se o ano passado, que a geração que veio posterior à nossa, ela é inferior intelectualmente do que a geração anterior. E isso nunca tinha acontecido. Sempre a geração que vem é mais capacitada que a anterior. Aonde é que eu estou querendo chegar, amado? Porque eu quero te perguntar, por que você vai lutar? Porque se você não se levanta agora para lutar pela tua geração, pela geração do teu filho, do teu neto, provavelmente esta geração, que talvez não essa, mas a próxima, eles não vão conhecer Jesus. E hoje Deus, Ele está dizendo assim, eu quero saber se além do milagre no corredor, tu vai querer edificar, mudar a tua estrutura. Eu quero saber se tu vai te alinhar segundo a minha vontade, porque eu preciso que o teu muro seja reconstruído. É preciso lutar pela nossa cidade, por Joinville. É preciso lutar pelo nosso estado. É preciso lutar pelo nosso país. Mas se você lê Neemias, ele diz assim, você repara o muro da frente da tua... Pastor, restaura o muro da frente da tua casa.
Pastora, restaura somente da tua casa. Pastor Udo, somente a frente da tua casa. Se a gente se comprometer a restaurar o muro da nossa família, quando isso aqui gerar, a gente vai ter feito todo o trabalho. Falei para vocês que a palavra era rápida. Você está disposto a lutar? Só os vivos digam amém. Fala mais alto amém. Nem que a força, mas tu fala amém. Isso. E eu tenho que te mostrar, porque escolher Jesus não é uma opção, é uma decisão. Porque a opção é você chegar lá para comprar 2 carros, tu vai comprar um ou outro, tu vai sair com um carro, você vai sair bem. Ou com o vermelho ou com o azul. Decisão é que você só tem aquela chance. Ou é Jesus, ou é inferno. Ou é Jesus, ou é morte eterna. Ou é Jesus. É Jesus. Não tem um outro, não tem uma outra possibilidade. E eu volto aqui porque tu tem que entender que quando a gente analisa lá o começo, Neemias, ele identificou ali que estava acontecendo algo, ele chorou, ele orou, mas ele começou até a pedir perdão. Ele começou a pedir perdão pelos pecados, não somente deles, né, mas de todos os outros. Eu lembro de uma situação que Davi também faz isso. Se eu não me engano, estava numa fome, numa seca no reino lá, Davi era o rei, e eles oram e eles descobrem que aquela fome, aquela seca aconteceu porque algo que o primeiro rei, Saul, né, havia feito e fez com que viesse maldição sobre aquele momento. Eu lembro também, quando a gente falou de a presença de Deus, eu lembrei agora do momento, me veio à mente, quando em Êxodo, Moisés, existe uma discussão ali, e Deus falou assim, pega 12 varas aí, tá? E pega a vara de Arão e coloca lá na tenda, lá na minha presença, na minha, e a palavra fala que a vara, sem raiz, sem nada, de uma noite para o dia, ela dá o galinho, ela brota, ela dá uma flor, ela dá um fruto. Olha o que eu aprendo com isso, que quando Deus está conosco, quando nós estamos na presença de Deus, processos que levariam 5 anos, 10 anos, 20 anos, eles são a Você está na presença de Deus? Agora a resposta para você, tá? Você respondeu para a igreja. Você está na presença de Deus? Orou e jejuou. Amados, a primeira luta não é você lá no seu trabalho. A primeira luta é espiritual. Esta campanha, ela não começa quando você chega aqui. A campanha começa lá atrás, quando foram selecionadas pessoas, quando foram dito que precisava jejuar, que se fosse possível. Começou lá atrás. A primeira luta é espiritual. Você está jejuando, você está orando. E aí eu vou falar algo que eu parei de falar, porque uma vez o finado pastor Sandro, eu falei que eu não gostaria de pregar no altar com barriga ou gordo. Por quê? Porque eu tenho que estar na obra, e quando você está na obra, você queima, você vai queimando. Aí uma vez eu pedi perdão para ele, porque eu achei que a forma como eu falei, talvez não tenha ficado. E eu falei de mim, tá? E até me perguntaram um dia desse assim, mas tu está magro demais, né? Ah, só eu sei, o Senhor, o que é que nós estamos fazendo aí, né? Então assim, você está jejuando, você está orando pela tua casa, pela tua família. A primeira batalha você já colocou aos pés do Senhor. Reconheceu que precisava de ajuda. Amados, ele precisava que o rei liberasse, ele precisava de recursos, ele precisava de proteção, ele precisava quase de tudo o que a gente precisa na nossa vida. Ele precisava que Deus desse ordem aos anjos para acampar ao redor dele, para proteger. Ele precisava. E ele começou apresentando a Deus.
E para a gente finalizar, falei que era rápida? Você pode hoje estar vivendo que nem Neemias, na casa do rei, tomando o vinho do bom e do melhor, talvez comendo as melhores iguarias. E você talvez ainda não percebeu que está chegando uma notícia aqui dizendo assim, olha, mais da metade de Joinville ainda não aceitou Jesus. Uma mensagem dizendo assim, olha, semana que vem, daqui a 2 semanas, nós vamos abrir casa de paz. Está chegando para ti uma mensagem dizendo assim, ei, tu tem que começar a te mobilizar, porque tem algo acontecendo na nossa cidade, a nossa cidade que era bela e maravilhosa, talvez daqui a algum tempo, os muros serão quebrados e os portões serão queimados, porque você está vivendo como Neemias, tomando vinho e comendo do bom e do melhor. E Deus ele está dizendo assim, ei, você sabe por que eu estou falando isso para você? Filho amado, porque para as melhores batalhas são os melhores soldados. Ele não ia apresentar isso para a gente, ele não ia chamar a gente, ele não ia chamar a gente, ou qualquer um de nós aqui, se não fosse para a gente lutar essa batalha. Eu quero te chamar para ficar de pé nesse momento.